você não é um acidente de percurso. Por que você não é? A primeira questão que eu percebo que foi fazendo com que a Ana Beatriz mudasse a perspectiva dela, e isso ela foi pegando ali dentro do método Travessia, a primeira coisa é que existe uma percepção que quando você vai aprofundando as várias etapas do método Travessia, você vai percebendo que a sua existência não diz respeito, em primeiro lugar, ao desejo dos seus pais. E isso aqui é muito sério, porque isso não é somente um conhecimento racional. É por isso que eu mostro que a diferença de você fazer o método Travessia é porque você sai de uma experiência muito racional para você ir para uma experiência de vivência. Por isso é que quando chegam algumas questões na mente das perguntas e tudo mais, não faz sentido dar ibope, porque você começa a experimentar um outro paradigma dentro de você, um outro modelo dentro de você. Então, a primeira questão que é central quando se trabalha o método Travessia, até para responder quem perguntou aqui o que é o primeiro nascimento, é a sua existência, ela não diz respeito, em primeiro lugar, ao desejo dos seus pais. E isso não é um aprendizado somente racional. É um aprendizado que você vai experimentando isso como vivência. Porque quando você recebe na sua história de vida muitas violências emocionais, você recebe muitas pancadas internas, há uma tendência em você não aceitar ser cuidada, e não aceitar ser amada, porque o seu psiquismo, as suas emoções, o seu ser e o seu corpo, muitas vezes não recebeu a predisposição para isso. Então, quando você entra em alguma coisa, você entra, às vezes, sabendo racionalmente, mas não entra com a alma. Por isso é que é importante todas as etapas do método Travessia. Mas eu quero dizer aqui, por que a sua existência não diz respeito, em primeiro lugar, ao desejo dos seus pais? Existe algo que a gente cada vez mais discute dentro de diferentes tipos de abordagens da ciência, que é a discussão sobre a possibilidade de que, ainda que se fale que o universo ele se autocriou por um processo de acaso, ainda que alguém acredite dessa forma, e respeito, mas a própria criação do acaso, em princípio, pode-se pensar que a lógica que está dentro dessa criação é a lógica criada por alguém que está, vamos dizer assim, no controle de tudo isso. E é ele que gera a própria existência. É ele que gera a própria existência. Então, 50% do processo é os seus pais sendo instrumento desse criador maior. Tem o desejo dele? Sim, porque eles são responsáveis por você, deveriam ser. Mas existe algo que os seus pais não podem criar, que é o que a gente chama criar. O ser humano não pode criar qualquer coisa do nada. Quase sempre aquilo que o ser humano cria é algo a partir de algo que já está criado. Quem pode criar do nada é quem faz o primeiro processo de criação do próprio universo. Esse sim tem poder para criar do nada. Então, mesmo quando a sua mãe e o seu pai, pelo desejo deles, você existe, você passa a existir, você não passa a existir somente pelo desejo deles. Você passa a existir por um desejo muito maior que em várias situações
foge a uma explicação racional. É aqui que eu queria que você prestasse muita atenção, porque esse é um dos pontos dentro dos 7 níveis do método travessia que você começa a se desvincular do abuso, da violência, da maldade e do passado pesado que muitas vezes faz com que você já comece a sua semana presa ao que fizeram com você, ou preso ao que fizeram com você. Porque, veja, se você, dentro do processo do ciclo do eu fraco, como ser humano, como um ser humano, você tem todo o direito de fazer as perguntas que você faz para a existência. Por que aconteceu isso? Por que fulano de tal foi embora tão cedo? Por que não me reconheceu? Por que não me beijou? Por que me deixou de lado? Por que fez isso comigo? É um direito e é humano fazer essas perguntas, perfeito? Mas é também humano a partir do momento que você, no método travessia, entende que numa fase agora de adulto que você está preparada para o terceiro nascimento, que é apropriar da sua própria vida. Então, nesse estágio, você precisa também entender que, fazer as perguntas é humano, mas é entender que, não são as perguntas que vão te dar a capacidade de cortar o ciclo do eu fraco. Porque entre fazer as perguntas, que é humano, é real, mas não ter as respostas para as perguntas que se faz é tão real quanto fazer as perguntas. E aí, quando você chega nessa fase de preparação para o terceiro nascimento, o que é o terceiro nascimento? É todo o método travessia ali para o meio, para o final, quando você começa, então, a se apropriar da sua vida e emocionalmente e afetivamente, no lugar do afeto, você se descola de tudo que aconteceu com você para realmente você assumir o protagonismo da sua própria existência.